sejam muito bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Direito Constitucional para concursos. E nessa aula a gente vai aprender o que é uma cláusula pétrea e também vamos aprender sobre os direitos e as garantias fundamentais que estão previstas lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. É nela que está previsto também a parte dos direitos e deveres individuais que a gente vai ver daqui um pouquinho. Primeiro é importante você conhecer e saber o que é uma cláusula pétrea. Então a cláusula pétrea ela é um dispositivo constitucional que não pode ser alterado nem mesmo por proposta de emenda à Constituição. As cláusulas pétreas inseridas na Constituição do Brasil de 1988 estão dispostas em seu artigo 60, no parágrafo 4º, e são elas a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e agora a questão dos direitos e garantias individuais, que é o que a gente vai começar a falar no próximo slide. Então é importante você saber o contexto disso, porque a Constituição ela pode ser alterada por o que a gente chama de proposta de emenda à Constituição, né? E pode existir emendas constitucionais para alterar os dispositivos da própria Constituição. Só que algumas cláusulas da nossa Constituição Federal são chamadas de cláusulas pétreas, ou seja, elas não podem ser alteradas. E aí a gente vai começar agora a falar então sobre os direitos e deveres individuais e coletivos lá previstos no nosso artigo 5º. Na próxima aula a gente vai falar sobre direitos sociais, que está no artigo 6º até o artigo 11º. Depois, na outra aula, direitos de nacionalidade, direitos políticos, direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos. Eu vou recomendar que você acesse aí o link da nossa Constituição Federal, que é esse link aí. Eu já tenho ele aberto aqui, vou mostrar para você. Não tem como você estudar, tá, e fazer as provas em que envolvem a parte de Constituição Federal, principalmente nessa questão de direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos, do capítulo 1, título 2, tá? Sem ler esse capítulo da nossa Constituição Federal. Então, é muito inciso, tá? Que tem nesse artigo, ó, você veja aí que tem vários incisos, tá? Tem mais de 80 incisos, você tem que ler, tá? Então, você tem que ler várias vezes, se possível, tá? Até aqui onde termina aqui esse parágrafo 4º, que é onde já começa daí os direitos sociais. Então, para essa aula, o que eu recomendo, uma prática e um exercício que você tem que fazer é ler bastante, tá? Esses incisos, porque as questões de concurso, elas são cópia e cola desses incisos. A grande maioria é decoreba e é a transcrição literal do inciso, e aí vai mudar, né? O que vai fazer você acertar a questão ou não é você ter conseguido absorver o máximo possível de artigos aí, infelizmente, essa é a única forma que a gente tem de conseguir prosseguir, tá? Tem alguns macetes aí que eu vou te explicar nessa aula, para você, que são os princípios, né? Alguns toques, assim, que são coisas básicas, que você consegue também ir por eliminação, nas alternativas, etc. Mas é importante que você leia mesmo os incisos, tá? A gente vai fazer um pouco dessa dinâmica aqui nessa aula também. Bom, primeiro você precisa conhecer o que diz o caput, né, do artigo 5º, que é a parte principal do artigo, né? É o cabeçalho dele. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então tem um princípio embutido aí. Se você perceber aí, né, tem aí, você consegue perceber algumas informações que a própria frase te leva a pensar, né? Então, por exemplo, preconceito, né? Essas coisas, difamação, várias coisas que estão no nosso dia a dia que a gente já conhece da nossa vida civil, né? A gente consegue ver aí, então, que todos são iguais perante a lei, né? Então a gente já tem aí, a gente já consegue prever que a lei vai falar de racismo, né? Porque todos são iguais perante a lei, independente de cor, independente de raça, independente de religião. Então tudo isso está embutido aí, e se você conseguir interpretar isso dessa forma e conseguir transcender aí a sua interpretação e o seu entendimento, vai te ajudar bastante na hora de resolver as questões, tá? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país, tá? Então é importante você perceber aí que não é só para quem é nativo, nacional, né? A gente vai falar sobre nacionalidade numa outra aula, mas esse artigo também se aplica para estrangeiros residentes no país, ok? Inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, tá? São os pontos principais desse artigo, ok? Que eu destaquei em amarelo aqui, botei bem grande para você em negrito, que é o que vai nortear todos os nossos próximos slides aqui para frente, tá? Então, é importante também você perceber o seguinte, o artigo 5º, tá? Ele é um rol de direitos fundamentais, né, que está previsto nesse título 2. Ele não é exaustivo, a gente já falou sobre rol exaustivo e rol exemplificativo, né? Isso significa o quê? Se ele não é exaustivo, ele é exemplificativo. Então, a gente falou sobre isso na primeira aula. Então, há outros direitos que estão espalhados pelo texto constitucional, como o direito ao meio ambiente, que está lá no artigo 225, bem para frente do texto constitucional,
e também o princípio da anterioridade tributária, que tem mais a ver com o direito tributário, e está lá no artigo 150, inciso 3, a linha B. Tá? Então, é importante você perceber que os direitos fundamentais eles não estão só concentrados dentro desse título 2, ok? Uma outra coisa que é importante você perceber também é que o princípio de direito fundamental ele é o gênero do qual existem as espécies, que seriam os fundamentos, os objetivos, princípios que regem as relações internacionais. Tá? Então, o princípio de direito fundamental é sempre gênero. Isso é importante porque na hora da prova eles fazem essas pegadinhas. Tá? Então, lembre sempre disso, os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos, que vão ser todos os que a gente vai falar separadamente nas próximas aulas, eles são espécies do gênero que é direitos fundamentais. Tá? E tem bastante questão onde eles pegam esse tipo de pegadinha aí. Tá? Vamos ver aqui uma questão tá, que caiu aí no Rio Grande do Sul em 2014, que é o seguinte, a alternativa era essa, né? E aí você tinha que dizer se era certo ou errado, tá? Ainda que o sistema jurídico constitucional pátrio consagre o direito à vida como direito fundamental, ele admite excepcionalmente a pena de morte. Exatamente, tá? Por mais que a gente já conheça aí, mesmo quem não fez faculdade de Direito já sabe que o Brasil, a regra geral é que ele não admite a pena de morte, existe uma exceção prevista na nossa Constituição Federal, tá? Que admite a pena de morte, que é no caso de guerra declarada. Isso está escrito lá na Constituição. Se você procurar, você vai achar, tá? Se der um Ctrl F lá, né, fazer uma pesquisa lá naquele link que eu mandei para você ali do texto da Constituição Federal, da lei na íntegra, você vai encontrar isso aí, tá? Então, o que você precisa fixar aqui é o seguinte, eu quero que você fixe que nenhum direito fundamental é absoluto, tá? Então, existe muita exceção, tá? Então significa isso. Então, nenhum direito fundamental ele é absoluto. A grande maioria deles tem exceções, que é exatamente esse caso aí. O direito à vida ele tem uma exceção, que é, no caso de guerra declarada, tem a pena de morte. Então ele não é absoluto. É isso que quer dizer isso, tá? É isso que eu quero chamar a sua atenção. Aqui um exemplo para você do que eu falei com relação ao texto integral da lei, tá? Essa questão aí da Bahia, do TJ, falava o seguinte: é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de intervenção coletiva. É exatamente isso que está escrito no inciso 7º, tá, do artigo 5º. Então, se você procurar aqui, ó, vamos pegar aqui o inciso 7º, olha só. Ó, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de intervenção coletiva. De internação coletiva. Então, o que acontece? Eles fazem exatamente isso. Eles pegam o artigo, os incisos, e colocam na íntegra para ver, né, se você decorou. Né? E aí, infelizmente, quem tem uma capacidade maior de decoreba aí vai conseguir lembrar mais e acertar mais questões desse artigo 5º, tá? Quando envolver garantias de direitos fundamentais. Aqui uma da Prefeitura de Piraquara, de 2014, onde dizia o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo defesa ao legislador ordinário a criação de leis que estabeleçam qualificações profissionais como requisito para a atuação profissional do indivíduo. Aqui eu quero chamar a atenção para você de duas coisas, tá? O conhecimento geral que você tem da matéria de direito ajuda muito você na hora de resolver as questões da prova. Por quê? Porque você já deve saber, por exemplo, que algumas profissões no Brasil, como é o caso da profissão de advogado, ela tem um órgão de classe, certo? E tem requisitos para que o indivíduo possa atuar profissionalmente, entre eles a fazer o exame de ordem, né? O exame de ordem da OAB. Então, é exatamente isso que está dizendo nessa questão. Então, mesmo que você não lembre do que estava escrito na Constituição Federal, isso está previsto na Constituição também, tá? Está lá em alguns artigos e incisos, isso está escrito lá. Exatamente com essas palavras, inclusive. Então, se você copiar e colar isso aqui e procurar lá, você vai achar. Mas o que eu quero chamar a atenção também aqui para você é o raciocínio, né? A forma lógica de você pensar na questão, tá? E a outra questão aqui é a questão da palavra defeso. Tá? Essa situação aqui é o seguinte: defeso ele é sinônimo de proibido e vedado. Eles usam bastante essa palavra defeso nos textos de lei, tá? E nas provas não é diferente, ok? Então, só tomar cuidado com isso. O direito, aqui é uma questão do TRT da 8ª região, tá? De 2015. O direito de propriedade ele é garantido constitucionalmente. Sim, isso a gente acabou de ver lá no artigo 5º, né? Tá inclusive na parte principal. Permitindo ao seu titular o exercício livre e restrito do direito de gozo, uso e disposição do bem. Tá? Agora a questão é o seguinte, ele está falando aqui exercício livre e irrestrito. Tá? E aqui tem um probleminha, essa palavra irrestrito, né? Você lembra que nenhum direito ele é totalmente irrestrito absoluto, a gente já falou ali no slide anterior. E você tem que lembrar aqui também da questão da função social que tem na propriedade. Tá? A propriedade ela tem uma função social. Então, nesse caso aqui, essa alternativa estaria errada, porque não existe o uso irrestrito da propriedade, tá?
Existe uma função social, existem alguns casos em que uma propriedade ela pode ser usada pelo governo em casos de calamidade pública, em casos de emergência. Isso tudo está previsto na Constituição. Então você sempre tem que lembrar que para estabelecer o bem geral da população, né, e em casos de emergência, em situações extremas, o governo pode se apropriar, ainda que temporariamente, de uma propriedade. Isso está previsto também na nossa Constituição. Mas, de qualquer forma, se você não chegar a uma interpretação tão longe, né, nesse sentido, então você pode lembrar da questão da função social e das palavrinhas aí que não se encaixam, né? Irrestrito, né? Lembra absoluto, e a gente já viu aí que nenhum direito direito fundamental é absoluto. Tá? Aqui uma questão aqui da FGV, uma banca aí também bem respeitada nesse âmbito de concurso, de 2014, onde fala o seguinte. É aqui eu quero chamar a atenção de você de várias de pontos aqui que eu deixei em amarelo, tá? Sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. E aí nós temos lá. Os direitos e garantias fundamentais estão taxativamente previstos na Constituição de 1988. E aí, a gente já falou que o rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal, eles não são taxativos. Lembram que eles não são exaustivos, certo? Eles são exemplificativos. Então essa alternativa está errada, tá? Os direitos fundamentais de caráter prestacional não são exigíveis do Estado. Essa também é uma alternativa errada porque a palavra prestacional ela está intimamente relacionada com o dever do Estado, né, de prestar alguma coisa para o indivíduo. Tá? Então o caráter prestacional sempre está envolvido com os direitos que são exigíveis do Estado. Então é justamente o contrário nessa alternativa. Tá? Os direitos e garantias fundamentais não se aplicam às relações privadas. Né? E aí aqui a gente tem aí uma coisa que é meio óbvia, né? Se você pensar, dano moral, né, a parte de honra da pessoa, são aplicadas às relações privadas, né? Não necessariamente nas relações do indivíduo com o governo, com o Estado. Tá? Então, na verdade, a grande maioria das vezes, os direitos e garantias fundamentais são aplicados nas relações privadas. Então, é justamente o contrário. Essa palavra não, assim como na alternativa B aí, é que não está encaixando. Tá? Se não tivesse a palavra não, estaria correto. Ok? Aí a gente tem a alternativa certa, que eu vou pular só para a gente comentar o que está errado na alternativa E. Tá? Os direitos e garantias fundamentais podem sofrer limitações que atinjam o seu núcleo essencial. Não, tá? Isso é uma outra coisa que você tem que fixar aí. O núcleo essencial é aquela parte vamos dizer assim, da parte abstrata do artigo, aquilo que ele quer dizer, a parte do núcleo, né? É a parte principal dele, tá? Isso nunca pode ter limitação no núcleo essencial, tá? A gente pode ter, sim, alterações, limitações nas garantias fundamentais, como a gente vai ver, por exemplo, já numa questão daqui a pouco com relação à liberdade de expressão, mas nunca no núcleo essencial, que é nunca tirar o direito, extinguir ele 100%. Tá? Então, nunca atingir o núcleo essencial. Lembre-se sempre dessa frase, dessa palavrinha-chave aí, núcleo essencial. Tá? E aí a resposta certa nessa questão seria a D, de dado. Tá? Os direitos e garantias fundamentais eles são inalienáveis e indisponíveis. Ok? Por quê? Porque eu não posso vender e não posso dispor, não posso desistir de um direito, de uma garantia fundamental. Tá? Não posso vender para outra pessoa esse direito. Ok? Isso significa alienar. Né? Alienar está muito relacionado com o fato de vender alguma coisa, né? De dar, de entregar. Tá? Eu não posso entregar nem dispor um direito de garantia fundamental minha. Tá? Isso é um dos princípios do direito à garantia fundamental que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Ok? Aqui agora com relação ao núcleo essencial que eu falei para você antes. Tá? Então, olha só. Aqui é uma questão da FGV também de 2010. A Constituição Federal de 1988 garante o direito à livre manifestação do pensamento, ok? Isso está previsto lá no artigo 5º, e para tanto, em relação ao manifestante, impõe, tá? E aí a gente tem aqui várias alternativas, tá? Censura de natureza política, proibição do pensamento ideológico, não, porque isso aqui já estaria atingindo o núcleo essencial, tá? Controle estatal das informações, dever cívico da divulgação. Aqui a resposta correta é vedação ao anonimato. Você pode, inclusive, esse é inclusive o texto que está previsto lá na Constituição, tá? A liberdade de expressão é garantida desde que não haja anonimato. Está escrito bem parecido dessa forma que eu falei para você lá no artigo da Constituição Federal. Então, a liberdade de expressão ela é restrita, né, pelo anonimato, ok? Então, ela não é absoluta, né? E ela pode ter limitação. A limitação nesse caso é exatamente nesse caso. Quando eu tenho um anonimato, quando eu não me identifico, eu não tenho o direito mais de me manifestar livremente, ok? O meu pensamento. Então é exatamente isso que eu quero que você comece a assimilar.
Essa questão aqui fala de novo sobre as questões dos princípios dos princípios não, características dos direitos e garantias fundamentais, tá? Então ele pede para você assinalar a incorreta, tá? O direito e garantia fundamental, ele é histórico, ok? Isso é correto. Ele é cumulável e concorrente, a gente vai ver daqui um pouquinho sobre isso. Ele é inalienável, a gente já falou sobre isso. Ele é irrenunciável, tá? Então, lembrem-se, né, que ele é indisponível, inalienável, irrenunciável. Essas três palavras com i aí é bom você fixar, né? Eu não posso renunciar, não posso dispor, não posso alienar, ok? Então, o que ele não é, né, o que seria aqui, não é uma característica, né, dos direitos e garantias, é o absoluto, né? A gente já viu várias questões aqui, já desde o início dessa aula, que o direito e garantia fundamental, ele não pode ser absoluto, ele nunca é absoluto, né? E que é aquela questão do irrestrito, né? Ele pode ser restrito, certo? Então, ele pode sofrer limitação, tá bem? Então, é exatamente isso, né? O gabarito é a letra D, porque entre as características dos direitos fundamentais estão essa de ele ser histórico, de ele ser cumulável, né? Eu posso ter um direito fundamental acumulado com outro, né? Acumulado, agrupado. Eles são inalienáveis, irrenunciáveis, são relativos e não existem direitos fundamentais absolutos. E aí eu deixei amarelo aí para você lembrar bastante disso, tá? Cobra-se muito, tá, nas questões de concurso, o conhecimento do inciso 11, tá, do artigo 5º da Constituição, segundo o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, onde ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, né? Então tem aí já as exceções, tá? Então no caso de ter um crime, né, e o policial for constatar flagrante delito, né, pegar a pessoa no flagra, então ele pode invadir a casa sim, para prestar socorro, né? Então o seu vizinho pode invadir a sua casa para te prestar socorro, né? Ou em caso de desastre, né? Se acontecer alguma coisa para te tá bem relacionado aqui, né? Desastre com prestar socorro. Ou ainda, por último, durante o dia por determinação judicial, tá? Então, se não for nenhuma dessas opções aqui, não pode, tá? Ninguém pode, você está violando um direito fundamental, uma garantia fundamental aí do cidadão, do indivíduo, ok? Falando agora aqui, então, de novo sobre as características dos direitos e deveres individuais e coletivos, tá? A gente tem aqui três palavras que eu coloquei em amarelo para ajudar você a eliminar, tá? Então, prescritibilidade, tá? Por quê? Porque os direitos fundamentais, eles não prescrevem. Então, essa alternativa D está errada, tá? Tudo que está em azul são características certas, ok? Irrenunciabilidade, que a gente já viu, a interdependência, a inviolabilidade, a universalidade não tinha falado ainda, mas está aí, tá? Efetividade, complementariedade, né? Que eles se complementam, né? Então, as três aí que estão erradas, né? São exatamente essas, tá? Alienabilidade, porque ele é inalienável, a gente acabou de ver sobre isso. Ele é imprescritível, eles são imprescritíveis os direitos e deveres individuais e coletivos. Então, não pode ser a D, não pode ser a C. E eles também não são renunciáveis, né? Eles são irrenunciáveis. Então, também não pode ser a E. Tá? E aqui a questão da tipicidade, né? Eles não existe essa característica de tipicidade, tá? A única que poderia deixar em dúvidas aqui para vocês seria ficar entre A e a B, tá? Mas aí é só você lembrar da inviolabilidade e universalidade, que ficaria aí a questão mais correta, mesmo que você não lembrasse da tipicidade, tá? Tipicidade é um negócio que tem muito a ver com direito penal, tá? Não tem muito a ver com direito constitucional, por isso que não estaria certo aí essa alternativa B. Aqui então tem um quadrinho aí, um esqueminha para ajudar você a estudar a parte dos direitos e garantias fundamentais, tá? Então, o conceito, né? A gente já falou, mas só para lembrar, então são aqueles direitos indispensáveis à pessoa humana, necessários para assegurar a todos uma existência digna, livre e igualitária, tá? A gente tem aqui então um plano, né, do que você vai aprender, né? Você está aprendendo agora aqui os direitos e garantias fundamentais. Dentro dos direitos e garantias fundamentais, nós temos os direitos e garantias individuais e coletivos. Lembra lá da espécie do gênero, né? Se não lembra, volta lá no comecinho da aula onde eu expliquei isso. Tá? Então a gente está agora falando do artigo 5º. Na aula que vem a gente vai falar do artigo 6º ao 11, depois a gente vai falar de direito da nacionalidade, direito político e direito de criação e organização e participação em partidos políticos. Tá? As características, então, desses direitos e garantias fundamentais, né? Inalienabilidade, ou seja, eles são inegociáveis e não podem ser transferidos para ninguém. Historicidade, né? Eles são históricos, né? Então produtos da evolução histórica. Eles são imprescritíveis, ou seja, eles não se perdem se eu não usar, né? Pelo não uso. Irrenunciabilidade, né? Eu não posso abrir mão, ok? Universalidade, que estava na questão anterior, são direitos de todos os seres humanos.
Limitabilidade, né? Eles não são absolutos, eles podem ser relativizados no caso de colisão. E eles podem ser restritos, lembre-se, eles não são irrestritos, eles são restritos, eles são limitáveis, ou seja, não são absolutos, são relativos, tá? Cuide bastante com esses sinônimos, porque isso é muito importante na hora da prova. Relativos, né? Porque via de regra, a gente tem o princípio da convivência harmônica dos direitos fundamentais, né? Relativos tá muito relacionado aí com a questão da limitabilidade, tá? O F e o G estão muito relacionados. Uma dica que quando você for estudar para uma prova de concurso, quando você baixar o edital dessa prova, você tem que ver, aqui eu tenho, por exemplo, do CESP, tá? Que é prova para policial. É você verificar, por exemplo, qual é o percentual que cai, tá? E você consegue ver isso na internet, tá? Pegando pelo edital e pegando por pessoas que já fizeram essa prova e fazem análise da probabilidade de cair aquela questão. Isso é importante você ver, para ver onde que você tem que focar mais. Então veja que os direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Que está aí no artigo 5º, ele é o que mais cai, até 50%. Então você tem que mesmo ler bastante aquilo que eu mostrei para você. Tá? Então são 78 incisos, né, que eu falei que era quase 80, são 78 incisos e você tem que realmente ver aí o máximo, né, de conhecimento que você puder absorver, tá? Aqui tem uma parte que fala do habeas data, ok? Eu vou deixar para você ler. Então, lá num dos incisos do artigo 5º diz que vai se conceder habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, que é quem está entrando, né? O impetrante é sempre quem está entrando com habeas data, ou habeas corpus, que a gente vai falar daqui a pouco, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Ou se você quer retificar dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo. Tá? Então, o habeas data ele é um remédio jurídico facultativo que pode ser impetrado tanto por uma pessoa física ou jurídica para tomar conhecimento ou retificar informações a respeito da pessoa que está ingressando com essa ação, né, que é o habeas data, ok? Então, é uma ação que está prevista na Constituição Federal e é importante você conhecer porque tem questões que caem sobre ela, tá? Existe ainda, tá, a Lei 9.507 de 1997 que fala só sobre o procedimento processual do habeas data, ok? Você tem que ver no seu edital se isso é uma exigência, se isso vai cair ou não. A gente aqui só fala da parte do direito constitucional, tá? Mas como o direito constitucional está muito vinculado com leis que complementam a Constituição, e essa é uma delas, tá? Porque a Constituição Federal, ela preveu lá o seu direito de entrar com habeas data, mas ela não previu como que funciona o rito processual, né? Como que vai ser recebido pelo juiz, como que se vai dar o processo, os prazos, etc. A parte do trâmite de processo mesmo, né? Quando isso vai tramitar lá no Poder Judiciário. Então, é importante você ver se no seu edital tem essa exigência e estudar essa lei também, ok? Que está relacionada. Além disso, nós temos o habeas corpus, tá? E aí nós temos lá, por exemplo, né, o título do artigo, do inciso, que vai se conceder o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por alguma ilegalidade ou abuso de poder, tá? E aí nós temos as três figuras, que é o paciente, o impetrante e o impetrado. Tá? O paciente é sempre quem está correndo o risco de ser preso ou correndo o risco de ter a sua liberdade restringida, tá? Liberdade de locomoção restringida. Essa pessoa é o paciente. Impetrante é quem entra com a ação, geralmente é o advogado dessa pessoa, mas pode ser outra pessoa. Né? Às vezes a gente tem aqui no Brasil casos onde um ministro entra em favor do outro, um senador entra em favor do deputado, esse tipo de questão. E o impetrado é aquela autoridade, né, que está fazendo abuso de poder. Pode ser um juiz que mandou prender alguém, pode ser alguém que está fazendo alguma investigação que está ameaçando a liberdade de locomoção daquela pessoa, enfim, uma série de outras questões, tá? É importante você tomar cuidado com o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz que não vai caber habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Tá? Então, o habeas corpus ele não serve para punição disciplinar militar. Tá? Se um militar aí for preso, né, tiver a liberdade de locomoção restringida por uma decisão do âmbito militar, do tribunal militar, não cabe habeas corpus. Tá? Então, isso pode ser uma questão, tá? Porque a gente vê aí às vezes para separar, né, a agulha do palheiro aí, o pessoal que tem, eles fazem questões mais específicas justamente para pegar quem não estudou tanto, não foi muito a fundo mais no conhecimento, coisas que são mais difíceis e não tão comuns, tá? Então, o seu diferencial aí seria nessa questão, tá? Aqui é importante você lembrar a parte de crimes, tá? A parte de crimes que tem previsto
na Constituição Federal, tá? A gente tem a parte penal, né, o nosso Código Penal no Brasil, mas existem alguns crimes que estão relacionados na Constituição Federal, tá? São eles a tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo, os crimes hediondos, o crime de racismo, tá? E aí você tem que lembrar que esses crimes que estão previstos na Constituição Federal, todos são inafiançáveis, tá? A Constituição diz que esses crimes todos que estão aí nessa tela que você está vendo são inafiançáveis. Então, se a questão fala de crime que está previsto na Constituição Federal, com certeza ele é inafiançável, tá? Para te ajudar a responder as perguntas aí, as alternativas. Se falar que não é inafiançável, tá errado, ok? Pode ser uma pegadinha aí para fazer ver se a pessoa cai. Eles são insuscetíveis de graça ou anistia, os 3TH, tá? Para ajudar você a lembrar. A tortura, o tráfico, o terrorismo e hediondos. Eles não podem, não pode existir a graça ou anistia, tá? Eu não vou falar agora o que é graça ou anistia, mas você pode procurar aí, mas a gente vai falar também em outras aulas sobre isso. Eles são imprescritíveis, tá? Quais são os crimes imprescritíveis que estão previstos na Constituição Federal, tá? É o famoso RAGA, tá? É o racismo e ação de grupos armados. Então, esses são imprescritíveis, tá? Eles não prescrevem, ok? Ou seja, eles, com o tempo eles não morrem, vamos dizer assim. Eles sempre vão estar ativos, ok? Então, isso está previsto na Constituição Federal, tá? Eles não prescrevem. A pessoa sempre pode entrar com uma ação a qualquer tempo, né? Sofri racismo há 10 anos atrás, teoricamente eu ainda posso entrar com uma ação, tá? Ainda posso reclamar. Racismo, tá? O racismo, ele prevê reclusão, tá? Que é a questão da prisão. Então, lembrar dessas jogadinhas de palavras aqui, mas para você estudar bem, legalzinho, você procura aqui, ó, inafiançável, tá? Se você procurar na Constituição, você vai achar a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. É exatamente o que eu mostrei para você no esqueminha lá, tá? A lei considerará crimes inafiançáveis, ó, a Constituição já está dizendo como que a lei lá na frente tem que ser. Então, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, né? Então, os crimes hediondos, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, o que significa que se o Código Penal ou uma outra lei vier falar algo diferente disso aqui, essa lei é inconstitucional. Ok? Por quê? Porque está contrariando o que está disposto na Constituição Federal. Tá? Constitui crime inafiançável e imprescritível ainda a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Tá? Então é um crime inafiançável e imprescritível previsto na Constituição Federal. Tá? Mas percebam que a Constituição Federal ela não dá as penas, né? Ela não especifica como que esse crime vai ser. Ela só está dizendo que a lei vai considerar e que constitui crime. E depois pode surgir uma lei que vai regulamentar isso. Vai dizer, por exemplo, quanto tempo de cadeia que a pessoa vai ter. Né? Isso, se não tiver previsto na Constituição Federal, vai estar previsto depois. Tá? Mas algumas coisas já estão previstas aqui. Ok? Ó, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, que é aquilo que a gente falou lá antes, tá? De caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento ou cruéis. Tá? É importante você ler todos esses incisos, como eu falei para você, tá? Até aqui o parágrafo 4º. Então, é bom você ler várias vezes para você fixar bem aí o artigo 5º. Tá? Aqui no site do Senado Federal ele está mais organizado, mais bonitinho que no site oficial do Planalto, tá? Mas fica a seu critério. Aqui ele está com uma formatação um pouquinho melhor para te ajudar. Outro ponto que cai para te ajudar aqui é o seguinte, tá? Além dos pontos específicos da Constituição Federal, os termos literais dos artigos e dos incisos, a gente tem algumas questões históricas que são cobradas, que são umas questões mais abstratas, tá? Existe no direito, tá, o que a gente chama de direitos de primeira, segunda e terceira geração, tá? Quarta e quinta agora, inclusive, já se fala. E estão relacionados com essa questão aí dos direitos fundamentais. Então, o direito à liberdade ele é um direito de primeira geração, que a gente diz, tá? Então a setinha tá na ordem isso aqui, tá? Liberdade primeira, igualdade segunda, fraternidade terceira, globalização quarta, paz quinta. Tá? Então, primeira geração, liberdade, tá envolvido o quê? A defesa em relação ao Estado, os direitos individuais, que a gente falou bastante agora nessa aula. O caráter negativo é que o Estado está impedido de agir contra o indivíduo. Então aqui eu não tenho ação do Estado nesses direitos de primeira geração, na liberdade, tá? Agora, o direito de igualdade, que é o direito de segunda geração, ele serve para reduzir as desigualdades sociais. Aí sim é o Estado que vai intervir em prol do indivíduo para garantir essa redução da desigualdade social, né? O Estado intervir na economia, ou o Estado
fazer alguma coisa para reduzir a desigualdade social, investir em projetos sociais para reduzir as desigualdades entre as classes sociais, ok? Esse é o direito de segunda geração. Direito de terceira geração, fraternidade. O ser humano inserido em uma coletividade, direito ao desenvolvimento, meio ambiente, etc. Quarta geração, globalização. É onde está envolvida a democracia, a informação, o pluralismo e é onde tem uma ampliação dos direitos fundamentais. O quinto e último direito, né, a última geração é a geração de paz, tá? Onde a gente tem o direito fundamental mais almejado, é o supremo direito da humanidade, ok? E como que ele cai na nossa prova? Cai assim. Eu coloquei aqui em vermelho para você o que está errado. Então, por exemplo, os direitos de primeira... Ele diz aqui na alternativa A. Pede para assinalar a correta, tá? Então, 4 estão incorretas e uma está correta. Os direitos de primeira geração caracterizam-se por uma dimensão positiva ou liberdades positivas, exigindo uma prestação positiva por parte do Estado. Essa parte em vermelho é que está errada, tá? A geração que exige uma prestação positiva por parte do Estado é a segunda geração, a gente viu ali, né, que é a geração de igualdade, ok? É o Estado intervindo em prol do indivíduo. Na primeira não tem uma intervenção do Estado, então não pode ser alternativa A. Alternativa B, eu vou pular porque essa é a certa, vamos falar das demais. Os direitos de segunda geração são direitos de fraternidade ou solidariedade, tendo como objetivo a proteção da coletividade. Se você olhar aqui, a fraternidade, na verdade, é terceira geração, então não pode ser assim, tá? Direitos de terceira geração correspondem aos direitos civis e políticos, caracterizam-se por liberdades positivas, exigindo prestação positiva por parte do Estado. Bom, primeira coisa que terceira geração não tem mais intervenção de Estado nenhum, não fala aqui de Estado na fraternidade, então não poderia ser. E outra coisa que está errada também é que os direitos civis e políticos, eles são da parte de primeira geração, que tem a ver com a liberdade, tá? Então não poderia ser terceira geração e sim primeira. Então a alternativa certa aqui seria a B. Os direitos de primeira geração são considerados direitos de defesa, direitos do indivíduo frente ao Estado, olha só, caracterizando-se pela abstenção do Estado e por direitos de liberdade do indivíduo. Aqui a palavra-chave é a liberdade e a abstenção do Estado. É justamente isso que eles queriam que você lembrasse, né? Que não tem o Estado está impedido de agir contra o indivíduo aqui nessa primeira parte e que é os direitos do indivíduo caracterizado, né? Então, o direito da liberdade do indivíduo. A palavra-chave é liberdade na primeira geração, ok? Bom, pessoal, essa foi então a nossa segunda aula. Nós falamos sobre os direitos fundamentais. Na próxima aula a gente vai falar sobre os direitos sociais, ok? Não esqueça, tá, de dar um like aí no vídeo, deixar os comentários. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma crítica, fique à vontade, tá? Não esqueça de acessar o nosso site, curtir a gente nas redes sociais aí, nosso Instagram e o nosso Facebook. Muito obrigado pela sua presença aí, pela sua participação nessa aula e te espero na próxima aula onde a gente vai falar sobre direitos sociais. Te vejo lá.